Até o momento, a gente aprendeu como fazer as operações básicas com Python e entendemos os fundamentos da linguagem. Agora, chegou um momento de dar um passo para frente e aprender como estender a linguagem, como a gente coloca mais funcionalidades no nosso programa, muito além daquilo que já vem de fábrica com a linguagem. Olá, pequeno gafanhoto! Seja bem-vindo de volta ao seu curso de linguagem de programação Python do Curso em Vídeo. O meu nome é Gustavo Guanabara, eu sou seu professor e, finalmente, eu tô gravando uma aula na certeza de que o curso de Python vai acontecer completamente. A gente teve a campanha de crowdfunding, a galera apoiou, assim, pesadamente e a gente conseguiu bater todas as metas propostas para o projeto. Eu vim aqui, sinceramente, agradecer os nomes de todos os apoiadores que reservaram um espaço dentro da aula. Vai aparecer em algum momento aqui embaixo, passando na aula. E isso é uma grande conquista, tanto para mim, quanto para toda a equipe que trabalha no curso em vídeo, quanto para a quantidade de alunos que vai ser beneficiada com a criação desse curso. Eu queria, sinceramente, agradecer de coração. Mas eu não vim aqui para agradecer, os agradecimentos já foram dados várias vezes, eu só queria registrar mais uma vez aqui nessa aula, mas agora eu tenho o grande orgulho de chamar a fase 8 do nosso curso de Python, onde nós vamos aprender a trabalhar com módulos. E você vai entender melhor o que é um módulo, o que é um pacote, o que é um conjunto de funções, agora na nossa parte teórica da aula. Aí tem a parte teórica. Você ou alguém da sua família, o seu pai, o seu tio, o seu irmão, já comprou um carro, não é isso? E aqui no Brasil é muito comum a gente comprar o carro que a gente chama de popular, ou então um carro bem básico. O que seria um carro básico? É um carro que serve para o básico que um carro pode fazer, que é te levar de um lugar para o outro. E normalmente quando você compra um carro popular, ele vem só com as coisas básicas, né? Ele vem sem ar-condicionado, vem sem vidros elétricos, sem direção hidráulica, enfim. Você compra o carro mais barato que tem e ele vai servir para o básico daquilo que ele se presta, ser um carro. Só que aí você pode comprar agora um modelo popular, um modelo básico, e depois de um tempo instalar módulos nele. Você pode, depois de um tempo, colocar um ar-condicionado, junta mais um dinheirinho, bota vidro elétrico, direção hidráulica, pode botar um sistema de som mais profissional, mas a qualidade melhor. Então é para isso que servem os módulos. O Python, assim como a linguagem Java, assim como várias outras linguagens, ela é uma linguagem que ela trabalha a partir de pacotes, a partir de módulos instaláveis e módulos já pré-definidos. Mas quando você cria um programa em Python, ele vem com o básico, vem com feijão com arroz. É como se fosse um carro básico. Mas vamos para a tela cheia aqui para poder dar um outro exemplo para você que você vai entender com certeza. E para ilustrar isso, eu vou utilizar uma outra máquina, o corpo humano. Como eu disse anteriormente, o corpo humano, o nosso corpo é como se fosse uma máquina. Ela vem com o básico para funcionar. Só que a gente, acorda, levanta, vai tomar banho e tudo mais, e a gente vai começando a ficar fraco, a gente precisa de algumas adições, a gente precisa adicionar algumas coisas. E aí eu vou dar uma sugestão aqui, o que a gente pode adicionar ao nosso corpo, durante o dia? A gente adiciona comidas, bebidas, doces. Esses recursos, eles não são padronizados. A gente não vem com isso já embutido na gente. Mas a gente precisa adicionar esses módulos para fazer algumas funcionalidades durante o dia. Então, vou colocar aqui alguns exemplos de bebida, alguns exemplos de comida e alguns exemplos de doce. E eu vou chamar cada grupo desses aí que está aparecendo como bibliotecas. Então, eu tenho bibliotecas de comidas. Então, eu posso, a qualquer momento, colocar esses alimentos dentro do meu corpo para ele fazer as funcionalidades a que ele se presta. No linguajar da programação, a gente pode fazer importações a esse tipo de biblioteca. E como eu expliquei anteriormente, os programas em Python, por padrão, têm um conjunto limitado de comandos. Isso funciona para que a linguagem seja rápida, para que os programas sejam pequenininhos e não gastem memória e não tenham gastos adicionais sem necessidades.
Se eu precisar de algumas funcionalidades, aí eu trago de fora, importo na minha programação e aí esses recursos passam a funcionar. Eu espero que essas explicações tenham ficado claro na sua cabeça. Você pode ainda não estar entendendo o que é um módulo, o que é uma funcionalidade, o que é uma biblioteca em Python. Mas essa história da gente conseguir colocar coisas para adicionar funcionalidades na gente, eu espero que isso você esteja entendendo. Dentro da linguagem Python, para eu incluir alguma coisa, eu tenho que usar o comando import. Então, basicamente, para a gente ficar parecido com esse exemplo daí, eu posso colocar, por exemplo, import bebida. E aí, a partir do momento em que eu dou esse comando que está aparecendo aqui embaixo, todas as bebidas que estão aparecendo vão ser importadas. Então, eu dou import bebida e eu importo automaticamente, eu posso utilizar todas essas bebidas. De maneira similar, se eu der o comando import doces, ele vai importar todos os doces. Então, basicamente, no Python, você vai dar o comando import, nas primeiras linhas dos programas em Python, você vai dar os imports necessários para esse programa e vai colocar o nome do módulo, o nome da biblioteca que vai ser carregada para esse programa. Só que aí você para pensar, quando eu dou import bebidas, que está aparecendo aqui embaixo, quando eu dou import bebidas, import doce, cada import desse, por exemplo, import bebida, importa todas as bebidas. E se eu não quiser beber todas? Eu vou colocar todas elas numa mesa e não vou beber tudo? Se eu importar os doces, eu vou ter todos esses doces em cima da mesa, eu vou comer todos esses doces. E se eu quiser importar somente um pudim? Por exemplo, da biblioteca de doces, nesse momento eu quero só um pudim. Da biblioteca de bebidas, por exemplo, eu posso importar só o cafezinho. Para fazer essas importações únicas, a gente vai utilizar um comando um pouco diferente. Você percebe o que aconteceu aí? Eu joguei o doce que estava antes, tinha um import, agora eu coloquei o import depois. Antes da palavra doce, eu vou colocar a palavra from. Então ficou aqui embaixo. From doces, import, e eu posso colocar pudim. Então, basicamente, a diferença entre esse comando e esse aqui de baixo é que o de cima, import bebida, vai importar todas as bebidas. E não necessariamente eu vou precisar de todas as bebidas para poder trabalhar esse programa. Se você precisar de poucas coisas, por exemplo, em vez de dar import doce, eu vou dar from doce, import pudim. Dessa maneira, ele não vai importar os outros, a rosquinha, o cookie, a torta, o sorvete, ele só vai importar o pudim. Nessa aqui de cima, ele vai importar todas as bebidas. Eu espero que isso também esteja claro. Então, existem duas maneiras básicas de importar módulos dentro do Python, com o import e com o from import. Até a forma para referenciar os módulos, as funcionalidades, as constantes e tudo mais, muda um pouquinho dependendo da forma que você vai utilizar. Mas de forma resumida, o comando de cima, esse daqui, ele vai importar todas as funcionalidades de um módulo. O comando de baixo vai importar apenas as funcionalidades que eu escolher. O comando de cima é mais generalista e o comando de baixo é um pouco mais específico, economizando um pouco mais a sua memória. Vou dar um exemplo de uma biblioteca padrão, uma biblioteca muito utilizada, já vem, inclusive, quando você instala o pacote do Python, já vem essa biblioteca, ela só não vem importada nos programas, é a biblioteca que está aparecendo aqui do lado, a biblioteca Math. Escrita exatamente assim como está aparecendo aqui do lado, tudo em letras minúsculas. A palavra math significa matemática. Então ela vai trazer algumas funcionalidades matemáticas extras. Na aula 7, na fase 7 do seu curso, e que se você não viu, tá aqui em cima da minha cabeça, vai aparecer aqui em cima a playlist do curso completo. Não pule etapas. Você tem outras... A gente está na fase 8, a gente tem outras 7 fases, a gente tem outras 7 aulas e a gente tem uma bateria gigante de exercícios para fazer. Você clicando aqui em cima desse izinho que está em cima da minha cabeça, você vai ter acesso também à playlist de exercícios, que está separada da playlist das aulas. Então, quando você for assistir o curso de Python, você tem duas playlists para acompanhar. A playlist das aulas e a playlist dos exercícios. Não deixe de acompanhar todos os vídeos. Quando você dá import math, importa a biblioteca Math, ela vem com uma série de funcionalidades extras. Então, na aula 7, a gente viu como é que soma, subtrai, multiplica, divide, tira a exponenciação. Então, a gente viu um monte de funcionalidades que o Python já vem por padrão, sem importação nenhuma. Esse é o caso que eu falei lá do carro popular, o carro básico, que vem com as rodas. Você não compra um carro e o cara fala assim, não, beleza, tem que comprar as rodas, porque esse carro não vem com roda, vem só a carcaça. Então, por padrão, o Python já vem com o operador mais, o operador menos, o operador asterisco, que é a multiplicação, 2 asteriscos, que são a exponenciação, tem a barra para fazer divisão. Então, tem uma série de operadores que a gente viu já durante a aula 7. Se você perdeu, dá uma olhadinha lá. Mas pode ser, por exemplo, que eu tenha, tirado a média de um aluno. Ele tirou, 7,25.
E se eu quiser arredondar um pouquinho para cima? Aí você vai ter que importar a biblioteca matemática e utilizar, por exemplo, a funcionalidade Ceil. Ceil, ela faz um arredondamento para cima. De maneira similar, a gente tem a funcionalidade Floor, que faz um arredondamento para baixo. A gente vai ver como é que utiliza isso já já. Eu só quero que você entenda as funcionalidades aqui. Eu também tenho a função Trunc, que é truncate, que ele vai truncar o número, ele vai eliminar da vírgula para frente, sem fazer arredondamento nenhum, ele simplesmente vai truncar. Eu também tenho a função pow, que é power, que é potência, que vai funcionar de forma semelhante aos dois asteriscos. Eu tenho também uma funcionalidade que a gente até fez um exercício para calcular, que é a sqrt, que é para calcular a raiz quadrada, ou square root, que é raiz, root, square quadrada. Nós temos também uma funcionalidade para cálculo de fatorial. Lembra se o professor de matemática pedia para o cálculo de fatorial de um número? Tem essa funcionalidade também e ela já está incluída dentro da biblioteca Math. Então, a partir do momento em que eu coloco o comando, por exemplo, import math, ele vai importar essa funcionalidade, essas funcionalidades que estão aqui em roxinho do lado e também muitas outras. Então, se eu botar só import math, ele vai importar todos esses roxinhos vão ser importados. Você vai falar, pô, Guanabara, esse meu programa eu só quero utilizar raiz quadrada. Eu não quero arredondar para cima, eu não quero arredondar para baixo. Se eu der import math, ele vai funcionar tudo junto? Ele vai importar tudo? Sim, ele vai importar tudo. Você vai poder utilizar qualquer uma das funcionalidades roxinhas que estão aqui do lado. Agora, se você quiser utilizar somente... esse programa agora, ele só precisa da funcionalidade matemática de cálculo de raiz quadrada. Aí eu vou utilizar um comando from math import sqrt. Então, de toda a biblioteca, né, se eu utilizar o segundo comando, de toda a biblioteca Math, eu não vou poder utilizar floor, ceil, truncate, fatorial, potência, utilizando power. Se eu utilizar o segundo comando, eu só vou poder utilizar square root, que é a função sqrt, porque eu fiz uma importação otimizada, eu fiz uma importação somente daquela funcionalidade que eu preciso. Agora, Bari, se eu precisar só de square root e de ceil, por exemplo, eu posso importar só as duas? Pode. Você pode colocar from math import sqrt, ceil. Você vai importar as duas. Então é assim que a gente vai fazer importações. Mas não adianta ficar só na teoria. Chegou agora a hora de colocar em prática. No momento prático da nossa aula, então eu estou aqui no meu ambiente, vou abrir o meu PyCharm. Então, abre o seu PyCharm aí. Eu vou dar até uma dica, porque passou muito tempo no momento das primeiras aulas, né? Não sei quando você está assistindo, mas dá uma olhada se o seu PyCharm está atualizado. Dessa maneira aqui, ó, você abriu o PyCharm, ele está nessa parte, e você clica aqui, ó, em configurar e check for update. Ele vai verificar se tem alguma atualização para ser feita dentro do seu sistema. Então aqui, ó, no meu caso aqui, ele está dizendo que a versão do PyCharm Community está instalada e está atualizada. Então vou fechar aqui e vou abrir o meu projeto que eu estou utilizando, o Python Test, para a gente poder fazer os exercícios das aulas. Então estou aqui na aula 8, vou vir aqui, ó, no projeto, vou dentro do Python Test, ó, botão direito, vou criar um novo Python file e vou dar o nome de aula 08A. Ok? E aí ele vai criar o Python aqui para mim. Então a primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte, ó, por exemplo, eu vou pedir para ler um número aqui. Então vamos colocar aqui o número, vai ser um número inteiro e eu vou ler pelo teclado. Digite um número. Aí acabei de ler esse número. Aí vamos imaginar o seguinte, eu quero calcular a raiz quadrada desse número. Eu ensinei na aula passada que você pode calcular a raiz quadrada fazendo um expoente para meio. Mas, como eu estou explicando nessa aula a coisa da biblioteca, eu vou importar um módulo aqui, ó. Então, vou colocar aqui, ó, import, a primeira linha, import, e vou colocar aqui, math. Tá vendo? O próprio PyCharm te ajuda. Então, vou colocar aqui, import math. Ele importou a biblioteca de matemática. Agora eu posso fazer o seguinte, ó. Eu posso criar uma variável raiz e vou fazer com que essa raiz seja a raiz quadrada, né? Então, eu vou fazer assim, ó, math.sqrt. Você percebe aqui quando eu boto ponto, ele vai me dar todas as funcionalidades? Então, ó, quando eu importo matemática, todas essas funcionalidades vêm por padrão. Quer ver? Ó, eu vou tirar esse comando de importação daqui, ó, vou tirar ele daqui. A partir do momento em que eu utilizo math ponto, ele não deixa mais, tá vendo? Sumiu tudo. Isso porque não existe a minha biblioteca math carregada. Ela ficou até vermelhinha aqui. Eu vou dar um import
math, e aí a partir daqui, automaticamente, eu posso botar o ponto e ele vai me dar todas essas funcionalidades. Viu? Antes eu não tinha nada, então eu botava math, ponto, não aparecia nada. Quando eu dei o import, ele apareceu todas as funcionalidades. E eu vou utilizar aqui sqrt do número. Então eu vou botar aqui, ó, a minha variável raiz vai receber, lembra? Um símbolo de igual é sempre o recebe, math.sqrt de num. Então eu vou mostrar aqui no final, print, a raiz de um número é igual a outro número. Ponto format. O primeiro valor aqui no primeiro bloco de substituição é num e o segundo vai ser raiz. Pronto? Vamos executar, ó, botão direito e vamos clicar em Run. Aqui embaixo, ó, digite um número. Vou botar aqui o número 81, que eu sei que a raiz quadrada de 81 é 9. Então, tá lá, ó, a raiz de 81 é igual a 9. Vamos fazer uma outra aqui, ó. Vou apertar o play de novo. Um número que eu não sei a raiz, por exemplo, 29. A raiz de 29 é 5.351. Você pode até arredondar ele fazendo assim, ó. Em vez de mostrar a raiz, eu vou mandar arredondar como? Math. Vou mandar arredondar para cima. Seal, raiz. Em vez de mandar mostrar a raiz, eu vou mostrar seal raiz. Isso é, a raiz 5.3, a raiz de 29. 5.38. 5.38 arredondado para cima, 29. Eita, 290 não. Vamos executar de novo. 29, ele arredondou 5.38 para 6, porque eu arredondei para cima. Quero arredondar para baixo. Floor, mesmo 29, ele vai arredondar 5.3, virou 5. Em vez de arredondar, eu posso manter a raiz aqui e mandar mostrar. Ó, vou tirar o arredondamento daqui e vou mandar mostrar aqui com a formatação com, sei lá, 3 casas decimais. De novo, 29 também está lá arredondado com 2 casas exatamente como eu fiz. Beleza? Essa é a primeira forma de utilizar bibliotecas, importando tudo. Quando eu dou um import math, ele importa todas as funcionalidades. Vamos fazer de novo aqui, ó. Em vez de import math, vamos fazer daquele jeito, ó. From math, import. Aí eu posso dizer aqui qual que eu quero importar. Se você apertar Ctrl e apertar espaço, ele vai te dar todas as funcionalidades. Você digita ou aperta Ctrl espaço e escolhe. Eu vou botar aqui sqrt. Então, da biblioteca de matemática, import sqrt. A partir do momento em que eu faço a importação assim, ele já traz a função, ele já traz o método diretamente para a minha pasta. Então, eu não preciso utilizar a referência math.a função. Então, eu posso colocar assim, ó, diretamente sqrt agora. Então, eu tenho a raiz quadrada, vou executar, você vai ver que vai dar a mesma coisa, por exemplo, 25, a raiz de 25 é igual a 5 e funcionou corretamente. Se eu quiser também, eu posso importar sqrt e, por exemplo, floor, para utilizar o floor aqui, ó. Em vez de raiz, eu mando botar o floor da raiz. E aí eu posso tirar essa raiz daqui, e aí eu posso fazer aqui, por exemplo, raiz de 29, ela é 5, né? Porque está arredondado para baixo, e eu utilizo, em vez de math.floor, somente floor, porque eu fiz uma importação do tipo from math import só essas 2 funcionalidades. Eu posso utilizar 2 maneiras de importação. E aí você pode estar se perguntando, tá, Guanabara, e a importação por padrão? Como é que eu vejo quais são as bibliotecas que eu posso importar? Dá uma olhadinha aqui, ó. Eu estou aqui no meu navegador e vou acessar o python.org. Python.org. Então, esse é o site oficial aqui do Python. Aqui em cima, eu posso clicar em documentação, em docs, e aqui eu posso escolher a versão. No nosso caso aqui, como é que eu vou ver? Eu vou aqui no PyCharm, eu vou verificar qual é a versão do Python, clicando aqui em Python Console. No Python Console, você vai ver que a gente está com o 3.6.1. Aqui, ó, a versão do meu Python é 3.6.1. Então, eu vou utilizar... Vou botar aqui o 3.6.2, né, que é o Release Candidates, né, que é, no caso, no momento ainda está como RC, o 3.7 já está em desenvolvimento. Mas vou colocar aqui na versão, né, mais próxima possível da nossa versão do Python instalada. E eu recomendo sempre você trabalhar com o Python 3. Você vai clicar aqui em Library Reference, então vamos clicar na referência da biblioteca. E se você vier aqui, ó, no tópico 9, então você tem aqui todas as funcionalidades, exemplos, né? Você vê exemplos aqui, então você pode dar uma estudada. Vou dar uma estudada aqui, por exemplo, vou voltar aqui e vou dar uma olhada na biblioteca Random. Aqui, ó, no 9, Numeric Módulos Matemáticos e Random.
Você pode utilizar aqui números aleatórios. Vamos importar essa biblioteca aqui, ó. Essa biblioteca a gente até utilizou antigamente nos cursos antigos, nos vídeos antigos do curso em vídeo. Eu vou criar um projeto novo aqui, ó. Vamos importar a biblioteca random. Na biblioteca random, eu posso gerar números aleatórios. Por exemplo, aqui, ó, eu vou colocar aqui, ó, um número. Em vez de eu dar um input para que o usuário me diga um valor, eu quero que o computador me diga um valor aleatório. Então, por exemplo, posso colocar aqui, ó, o número vai ser random.random. Simples assim. E vou mandar escrever um número. Print o número. Posso colocar direto print random, né? Mas vamos executar. Ó, botão direito aqui em cima e executar. Então tá lá, ó. Ele gerou o número 0.352. Isso porque o método random da classe random, ele gera um número aleatório entre 0 e 1. Um número float, um número real entre 0 e 1. Se você quiser, você ainda pode colocar um randint, que é para você randomizar um número inteiro. Por exemplo, de 1 até 10. Então tá aqui, ó. O meu número vai ser um número inteiro de 1 até 10. Vamos executar mais uma vez, ó. 5. Se eu executar de novo, 1. Se eu executar de novo, 10. Se eu executar de novo, 2. E aí ele vai chutando valores. Essa é a funcionalidade do nosso módulo random. Então, se você vier aqui, ó, só para a gente ter uma ideia do tamanho da coisa, vou colocar import aqui e vou segurar o Ctrl e apertar espaço. Ó. Ctrl espaço. Olha só o tamanho da lista de coisas que eu posso importar por padrão. Ó. Ele vem na pasta Library, Frameworks, ou Library Guanabara. Você tem um monte de... você tem áreas, né? Você tem algumas funcionalidades que são built-in, que já vem na funcionalidade do Python, mas tem algumas bibliotecas, por exemplo, vou procurar o Math aqui na lista. Aqui, ó, Math, ela é built-in. Mas você pode ter frameworks espaçados, né? Instalados em bibliotecas separadas. A gente já vai ver isso. Então, isso daqui já é a quantidade de bibliotecas que eu posso colocar, né, por padrão dentro, né, do Python que está instalado aqui na minha máquina. Mas a funcionalidade vai muito além. Dá uma olhadinha aqui, ó. Vou voltar aqui no python.org. Vamos acessar aqui, ó, python.org de novo. Em vez de clicar em Docs, eu vou clicar em PyPy. PyPy é esse Py de Python, e esse último Py aí aqui, que é PI, é o Package Index, que é o meu índice de pacotes extras. Dá só uma olhada. Eu tenho uma lista, cara, é muita coisa, que pode ser importada separadamente. O Python, por exemplo, eu sou programador, eu programo em Python, eu posso criar a minha própria biblioteca, o meu próprio módulo, disponibilizar na comunidade, e aí qualquer pessoa pode utilizar nos seus programas. Então, por exemplo, se eu quiser fazer, sei lá, deve ter, provavelmente, validação de CPF. Eu posso fazer um módulo para isso e disponibilizar para a comunidade. Mas vamos fazer aqui, por exemplo, quer ver? Eu vou clicar aqui em Browse Packages e ele vai me dar opções. São tantas opções que ele não consegue nem filtrar. Então, por exemplo, aqui, eu vou, sei lá, vou procurar aqui por internet. Aqui, ó, internet. Tem uma quantidade gigante de módulos. Ele tem, sobre o assunto internet, ele tem 11.315 coisas. Eu vou fazer o seguinte. Eu sei que existe uma biblioteca aqui que a gente vai carregar, que é emoji. Vou digitar aqui em cima em search, e aí eu tenho a biblioteca emoji. Para que serve a biblioteca emoji? Para mostrar emojis. Então ele tem toda a funcionalidade aqui e tudo mais. Vou mostrar para você aqui o seguinte. Se eu der import emoji, ele vai dar erro. Olha lá, tá vendo? Ele não tem a biblioteca emoji. Isso porque essa biblioteca ela não está no meu computador, mas ela pode ser importada. Como eu faço isso utilizando o PyCharm de uma maneira muito simples? Dá só uma olhada. Eu vou dar um clique aqui em emoji, vai aparecer essa lâmpadazinha vermelha aqui em cima. Eu vou clicar nela e vou clicar em Install Package Emoji. Cliquei aqui. Se você prestar atenção aqui embaixo, ó, se você olhar bem aqui embaixo onde está o mouse mexendo, ele está instalando, ó, já instalou a minha biblioteca de emoji. A partir de agora, eu já posso utilizar a minha biblioteca de emojis. Dá uma olhada aqui, ó. Vou vir aqui no manual e eu posso ver que eu posso utilizar esse comando aqui, ó. Na verdade, ó, vou vir aqui no manual e eu vou clicar aqui em Emoji Sheet, tá? Para eu poder utilizar, ver quais são os emojis que eu posso utilizar, tá vendo? Tem todos esses emojis aqui que eu posso utilizar. Para utilizar o emoji, por exemplo, vou colocar esse aqui, ó, que é o de óculosinho. Turn down for what? Quando eu clico, ele já copiou qual é o formato que eu tenho que escrever. Vamos colocar aqui no meu programa, vou colocar print. Em vez de imprimir direto, eu posso fazer assim, ó, emoji, e eu tenho uma função que é o emojize. Então eu vou escolher emoji.emojize e eu tenho que dizer duas coisas. Primeiro, uma string, vou botar aqui, olá,
mundo, e vou colar, ó, vou apertar Ctrl V, ele colou aquele texto que estava lá do lado do emoji que eu queria. Depois das aspas, eu vou colocar vírgula, vou apertar Ctrl espaço aqui, eu vou colocar use aliases true, sendo que true é com um T maiúsculo. Vamos executar o programa. Olha lá, ó. Olá, mundo. E tem um emoji do lado. Eu vou botar o emoji do mundo, né? Vamos procurar aqui onde é que tá o mundo. Achei, ó. Earth Americas. Vou botar Earth Americas. Cliquei aqui. Cliquei, ele copiou. Vou voltar aqui no meu programa em Python. Vou apagar os sunglasses e vou colocar Earth Americas. Vamos executar. Olha lá, ó. Olá, mundo. E um mundinho do lado. Você viu? A funcionalidade de emoji, ela sequer vem instalada por padrão no Python. Mas eu posso, né? Algum programador criou essa funcionalidade, colocou disponível como um módulo, eu importei esse módulo, instalei ele no meu computador e aí eu posso começar a utilizar. Para você ver quais são os módulos que estão instalados, né, extras, módulos externos, que estão instalados no seu computador, é fácil, ó. Vem aqui no PyCharm, nós vamos abrir a pasta de preferências, né, ferramentas preferências, vamos clicar aqui no projeto, no seu projeto, e vamos clicar em interpretador, Project Interpreter. Clicando nessa área, ó, você vê que existe o módulo emoji instalado. Se você quiser adicionar qualquer outro módulo, uma outra maneira é você clicar aqui no maisinho e escolher. Cara, olha isso. Eu tô rolando já há um tempão e eu ainda tô na letra F. Cara, a quantidade de módulos, ó, é gigante, imensa. Então, esses são módulos externos. Você pode adicionar qualquer um deles aqui na hora que você quiser. Se você quiser desinstalar, ó, você pode vir aqui, ó, em emoji, clicar no menuzinho, ele vai desinstalar, ó, ele já não está mais instalado, e a partir desse momento o meu programa para de funcionar. Vou apertar o play aqui, ó, ele já deu erro porque ele não está conseguindo importar emoji. Se você quiser adicionar, você pode voltar lá nas preferências do seu PyCharm e você pode adicionar a biblioteca emoji. Emoji. Existem vários, ó. Existem vários emojis, vários módulos para emoji. Então, não sei se é emoji ou emoji. Aqui, ó. Eu selecionei, Install Package, ele vai instalar, ó, aqui embaixo está aparecendo, foi instalado com sucesso, posso fechar aqui, e a partir do momento em que o módulo está instalado, eu consigo fazer meu programa funcionar novamente. E aí, deu para entender como funciona a coisa dos módulos? Pois essa aula ainda não terminou, porque está vindo aí um monte de desafio para vocês. Então chegamos agora ao momento dos desafios, onde eu vou propor alguns enunciados. Até a aula passada, a aula 7, a gente completou os 15 primeiros exercícios. Agora chegou o momento de ver mais desafios. E esses desafios a gente começa a partir de agora vendo o exercício 16, que diz o seguinte: crie um programa que leia um número real qualquer pelo teclado e mostre na tela a sua porção inteira. Então, por exemplo, se eu digitar 6.127, ele vai me mostrar a parte inteira, 6. E aí, como é que você faz essa funcionalidade? Uma dica que eu te dou? Dá uma olhadinha em todas as funções que tem dentro da classe do módulo Math, que foi o que a gente importou aqui durante essa aula. Vamos até o desafio 17, que é o seguinte: faça um programa que leia o comprimento do cateto oposto de um triângulo e do cateto adjacente de um triângulo retângulo. Calcule e mostre o comprimento da hipotenusa. Não sei se você lembra da aula de matemática, vou dar uma relembrada. Quando você tem um triângulo retângulo, a gente tem o que a gente chama de cateto oposto, a gente tem o cateto adjacente, a gente tem um ângulo de 90 graus e a gente tem a hipotenusa, que é a que junta tudo isso. E eu vou te falar, existe uma maneira de fazer muito fácil esse exercício, isso porque a gente pode utilizar módulos para facilitar a nossa vida. Eu sei que existe o princípio matemático, né, do quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então você pode utilizar esses conceitos para resolver esse 17º exercício. Vamos até o 18º enunciado, que é o seguinte: faça um programa que leia um ângulo qualquer e mostre na tela o valor do seu seno, cosseno e tangente. Só para dar uma relembrada, quando a gente tem os ângulos, né, você tem o círculo trigonométrico, você tem o eixo vertical, que é dos senos, o eixo horizontal, que é dos cossenos, e você tem as projeções. Você escolhe, por exemplo, um ângulo, 45 graus. A projeção em pé é a projeção do seno e a projeção deitada é do cosseno. Que quanto mede, você vai pedir um programa assim, ó, qual é o ângulo? Aí o cara vai digitar 45. Então ele vai calcular o seno e o cosseno. E eu vou te dizer o seguinte:
Existem bibliotecas, se você carregar o módulo certo, não vou ficar dando dica aqui, dá uma olhada na resolução do exercício 18 lá na playlist de exercícios, que eu vou mostrar como fazer isso de uma maneira muito simples. E se você está pensando assim, ai Guanabara, você falou que não precisava de tanta matemática e tudo mais. Eu estou utilizando a matemática só para criar os exemplos aqui, mas durante o seu processo de aplicação, né, durante o seu processo de aprendizado, você pode utilizar qualquer ciência que você queira, qualquer situação prática que você queira. Vamos partir aqui para o 19º exercício, 19º desafio, que é, um professor quer sortear um dos seus 4 alunos para apagar o quadro. Então imagina a situação, né? Vamos fugir da matemática. O professor está lá dentro da sala de aula, ele quer sortear, tem 4 alunos, ele quer sortear um deles para apagar o quadro. Faça um programa que ajude a ele, lendo o nome de todos os 4 alunos e escrevendo o nome do escolhido. E aí? Você consegue fazer isso? Isso é utilizando também um módulo que a gente viu durante essa aula. Se você está com dúvida, aqui em cima, ó, izinho de interatividade, vai na playlist de exercícios e vê a resolução do exercício 19. Mas não adianta só ficar vendo a resolução. Você tem que fazer também, tentar fazer, porque essa é a maneira mais fácil de você aprender. Vamos ao 20º e penúltimo exercício dessa aula. O desafio é o seguinte: o mesmo professor do desafio anterior, que tinha que sortear um aluno, quer sortear a ordem de apresentação de trabalho dos alunos. Faça um programa que leia o nome dos 4 alunos, né, assim como tinha anteriormente, e mostre a ordem sorteada. Agora ele não quer escolher um. Ele tem lá Maria, o Pedro, o Paulinho e o César. Então ele vai escolher nesses 4 quem vai apresentar primeiro, depois segundo, depois terceiro, depois quarto. Ele quer 4 nomes na ordem de apresentação. E aí, será que você consegue fazer esse também? E vamos chegar ao último exercício. Dá uma olhada nesse 21 aqui, ó. Faça um programa em Python que abra e reproduza um áudio de arquivo MP3. E aí, como isso é feito? A solução, eu te dou a resposta, com módulos. Qual módulo você vai carregar? Como você vai carregar? Tenta fazer. E eu vou trazer uma das soluções. É claro que não existe uma solução única para isso, mas uma das soluções, a que tiver menos linhas, eu vou trazer aqui como solução do exercício 21, que está aparecendo aqui do lado. E aí, você tem desafios pra caramba para cumprir. Então, se o aprendizado ainda não acabou, você precisa resolver todos esses exercícios que eu propus. E, claro, você é livre para criar quantos exercícios quiser. Eu só estou fazendo alguns desafios aqui. E esses desafios eu vou dar como resposta. Isso porque o nosso curso de Python foi aprovado pela comunidade, né, de alunos do curso em vídeo. E a gente vai fazer mais de 100 exercícios. Na aula 8, a gente já chegou no exercício 21. Na próxima aula, a gente volta aqui com mais matéria e com mais exercícios. Nunca se esqueça, ser inscrito no canal é muito importante, porque sempre que sair uma aula nova, você vai ser avisado. Fica de olho também na nossa página do Facebook, a gente está lá no Facebook também, curso em vídeo, sempre que sair uma aula nova eu aviso a galera. E nunca se esqueça também, ó, aqui em cima você pode clicar no izinho de interatividade e ver todo o material extra que é organizado para esse curso. Esse curso está sendo montado com uma base didática muito grande, você vai poder se organizar o material e fazer tudo, você vai aprender de uma vez por toda a linguagem Python. Porque olha só, na aula 8 a gente já falou de módulos, importação, a gente vai fazer um programa para ler um MP3 e tocar ele. Então olha a quantidade de coisas que o curso em vídeo vai trazer para você aqui nesse curso de Python, que pra galera que tá reclamando, mas tá básico demais. Se tá básico demais, você consegue fazer todos esses desafios que eu coloquei aqui do lado da tela? E o melhor, consegue fazer sem copiar código da internet? Então fica aí os desafios, coloca para funcionar aí a cachola, porque com certeza essa aula vai ser muito mais produtiva se você resolver todos os desafios propostos. Então é isso, Pequeno Gafanhoto. A gente se vê na próxima aula e a gente se vê no monte de vídeo de exercício que ou já está disponível no canal ou vai ficar disponível muito em breve. Pratique bastante, acessa aqui agora qualquer uma das playlists que está organizada, se inscreve no canal, a gente no finalzinho desse vídeo sempre fica com um monte de coisa para fazer. Muito obrigado por todos os colaboradores, todos os nomes que apareceram durante a aula foram pessoas que ajudaram esse curso a acontecer. Um forte abraço e até a próxima!